Eu vou chamar o Márcio para vir aqui. Vem cá, senta aqui do lado, porque ele é... Eu vou explicar aqui inicialmente, ele me falou que eu sou o GO, né? GO é gerente operacional do sistema SICAR, novo sistema. Só que eu, nessa condição, eu fico só nas análises de cadastros judicializados, ou seja, por demanda de Tribunal de Justiça e Ministério Público. E o Márcio, como ele está na frente numa Casa da Agricultura, ele, além disso, né, ele também atende a proprietários rurais que ainda nem fizeram CAR, né, e que precisam adequar a propriedade. Então, eu fiquei assim bastante tocado pelos assuntos que eu vi hoje aqui, né, refloresta, trabalhar com voazã, e agora eu fui incumbido aí, o Vander e o Fabiano me colocaram numa fria danada. Porque realmente, esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje é um assunto espinhoso, né? Só que ele é lei, né? Se assentar, fica à vontade. Vai ficar de pé? Então tá bom. Companheiro é companheiro. Quem aqui já fez um cadastro ou já orientou um produtor, um proprietário, né? Eu costumo chamar proprietário, porque nem sempre é produtor, a fazer o cadastro ambiental rural sem que seja da nossa equipe, lógico. Você fica quietinho. 1, 2, 3, 4, já mexeram diretamente com o carro, no sistema novo. Oi? Lá embaixo. Amanda? Não, não é Amanda. Não, beleza. Então é pouca gente, então eu sinto mais tranquilo. Porque eu estava achando que eu ia falar para uma plateia, né, extremamente qualificada. Eu não sou, né, esse profissional que o Fabiano disse que eu sou, porque eu também estou num processo de aprendizado, né? Desde a época do CIGAM, que caiu no nosso colo, né, nós fizemos bastante cadastro, então nós fomos os primeiros da secretaria a serem treinados, né, nessa questão do cadastro ambiental rural. Então, o meu foco é muito na análise do CAR. Então, vamos lá. Aqui já fiz essa pergunta, então é essa lei. Basicamente, a lei, ela fala sobre proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal. Basicamente, essa lei. Ela é bastante complexa, mas ela basicamente é isso. Então, vou dar uma voltadinha no tempo, bem rápido, que desde 1934, né, já se falava em restrição à destruição de florestas. 1934. Depois, em 65, com o Código Florestal de 65, estabelecimentos de áreas de preservação permanente, né? E já falava-se em reserva legal delimitada, em 1965. Isso vai para frente. Aqui algumas alterações, a ampliação das áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água, né, que não tinha, antigamente era só nascentes. E muito bem, a coisa vai caminhando até que chega a Constituição e chegamos em 2012, a Lei 12.651. Deve estar ruim de ver, né? Nem me questionei que seria muito amplo aqui o ambiente. Mas só para dizer que desde 1900, tem um detalhe aqui, né, que em 2008, não está indo, não quer voltar, tá. Tem esse detalhe aqui, que essa data, 22/7/2008, é uma data crucial para a declaração do Cadastro Ambiental Rural, né, que aqui teve um decreto que regulamentou toda a lei de crime ambiental. Então, tudo que a gente vai fazer no Cadastro Ambiental Rural tem essa data como um ponto de partida, né? Então, minha propriedade até 22/7/2008 era isso. A partir de 22/7/2008, tudo que fosse fazer
sem licenciamento ambiental, no caso, se fosse exigido, já é crime ambiental. Beleza? Então, quer dizer, desde 65, gente, que se fala em reserva legal e áreas de preservação permanente. Então, área de preservação permanente, muitas vezes os consultores ligam para a gente, pô, mas a área de preservação permanente para a propriedade até um modo fiscal é 3 metros. Não, a área de preservação permanente, está o Sávio lá, que é advogado, sabe muito aí da legislação, né, Sávio? É isso aqui, nascente 50 metros, rios até 10 metros, 30 metros. E aí, subsequente, vai sendo... Isso é área de preservação permanente de corpo hídrico, tá? Que é a maioria dos casos nossos aqui da região, né, Márcio? E reserva legal, quantos por cento da área do imóvel? 20%. Então, para a Mata Atlântica, que é a nossa região, reserva legal é 20%. A reserva legal é 20%. Ah, mas... Calma aí, nós vamos chegar no mais lá na frente. Muito bem. Então, esse novo Código Florestal, que começou a ser exigido esse cadastro ambiental rural. Chegou aí esse terror, né, para o proprietário rural. Pode falar assim, o Sávio? Terror? É um terror. E para a gente também. Para a gente também. Né? Cadê o Fabiano? O Fabiano está escondido. Ah, você está aí no escurinho, estou te vendo aí. Tá bom. Então, quer dizer, o cara é declaratório, né? Quando nós iniciamos a auxiliar os produtores no CAR, a gente falava até, como é que a gente falava, Márcio? Eu só sou o mouse, né? Você que vai me dizendo as coisas aí e a gente vai desenhando. Ah, mas eu não sei. Aí o outro fala, ô doutor, eu nunca andei de helicóptero, você vê minha propriedade por cima. Então, uma confusão, e aí começa, né, toda a confusão. E a gente, muitas das vezes, sem muito esclarecimento, né, Márcio? Nem ferramenta. Né? O pessoal da SMA, na época, desenvolveu o CIGAM, né, um bom programa, e nós vamos ver o que aconteceu com esse CIGAM. Então, teoricamente, é isso aqui que funciona. Então, o cadastro ambiental rural é registro público eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais. E o que é imóvel rural? Tem como tocar aí para a gente ver a definição de imóvel rural? É importante essa definição de imóvel rural, inclusive foi o Márcio que pediu que eu colocasse aqui. É só clicar em cima do decreto aqui, ó, que eu acho que ele vai aparecer. Não? Não. Mas tudo bem. Então, imóvel rural. Consegue? Se você clicar em cima dele aqui. Eu cliquei, mas não foi. Aqui, ó. Você entrou na pasta? Tá. Bom. Então, imóvel rural é uma área, né, um espaço, onde são desenvolvidas atividades agro, silvo, pastoris, ou que tenham, né? Oi? Ou que tenham potencial para desenvolver essas áreas. Então, nessa da obrigatoriedade do CAR, vieram muitas instituições, principalmente cartório, empresa de energia, exigia que tivesse o CAR para poder colocar um padrão de energia num sítio que era de 0,5 hectares. Enfim, a gente não fazia, né? Como secretaria a gente não fazia, mas ele dava um jeito, fazia, porque é autodeclaratório, vai lá, faz, então cumpria o que ele precisava na época. Enfim, então, tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente, falei lá no início, o que é importante para o Código Florestal, reserva legal, floresta e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito, né, que o Fabiano pediu para a gente
colocar aqui, de áreas consolidadas, né, Fabiano? Perfeito. Então, aqui é um cadastro que eu peguei, né, só para mostrar que essa situação, quando a imagem utilizada no sistema, né, essa imagem, ela não é de 2008, engraçado, né? A gente não conseguiu, na época, imagens de 2008, porque deveria ser no dia 22/7/2008. Agora, porque não é uma série de questões, por causa disso, que é Estado, que é isso, que é aquilo, enfim, mas a maioria das imagens são de 2011, né? Então, quer dizer, já tem 3 anos de delay aí da própria base do sistema. E aí isso começa já a complicar. Não, mas eu tinha vegetação na época. Ou não, eu não tinha vegetação. Enfim, mas essa data é a data importante para o cadastro. Então, é uma base estratégica para controle, monitoramento, combate ao desmatamento e planejamento ambiental e econômico. De quem? Quem está controlando? Pergunta, vai cair na prova. Quem precisa controlar isso aqui? Os órgãos ambientais. Né? Os órgãos ambientais. Então, está um cadastro aqui que os órgãos ambientais estão de olho no que está acontecendo. Agora eles têm uma plataforma, né? Agora a CEMIL, né? Tudo que vai ser feito em nível de políticas públicas tem que ter isso aqui. Então, é muito bonito a questão aí, né? Eu me sensibilizei bastante com as palestras anteriores, mas sem isso aqui, nada feito, né? Falando um pouquinho sobre as questões de sistema, Fabiano, né, que deu muito problema. Você chegou a fazer algum carro no Cigano? Fez. Então, isso foi em 2014, estava sobre a Secretaria de Meio Ambiente, né? A responsabilidade era da Secretaria de Meio Ambiente. Em 2019, nós fomos treinados aí, né? Capacitados, né? Melhor. Capacitados e, mais ou menos também, né? E aí passou para a Secretaria de Agricultura, através da CAT, atender demandas judicializadas, né? Na época eu estava em Pindamonhangaba, lá são em torno de 300 processos, e tem Guaratinguetá aqui, que eu não vou falar o número não, vocês não ficarem assustados, né? Em torno de 60 processos. Então, judicializados, demanda de Ministério Público e demanda de Tribunal de Justiça. Isso caiu no nosso colo. Aí começa o terror. Muito bem, então era assim e virou assim agora. Tá bonitão, né? Ficou pelo menos bonitão. 16/7/2020, foi até comentado pela Cláudia, programa Água Legal, e inicia-se, o Estado de São Paulo inicia uma etapa chamada de análise dinamizada, que é uma ferramenta do Serviço Florestal Brasileiro, que as propriedades rurais que não estivessem judicializadas, com menos de 4 módulos fiscais, passariam por uma análise automática. Começa a complicar o negócio também, né? Análise automática. E, na sequência, depois dessa análise, ver ou seja, o Programa Água Legal de promover a regularização ambiental através do PRA, que a gente chama de Programa de Regularização Ambiental. Nessa migração de sistema, deu problema, Márcio? Bastante problema. Deu problema? Até hoje dá, né? Até hoje dá. Enfim, nós temos o Wallace e o Marcelo, que são de uma empresa contratada, o Estado teve que contratar uma empresa para poder atender essas demandas, porque era uma loucura, a gente não conseguia atender, né? Ou a gente analisava carro judicializado ou respondia, né, sobre as questões de mudança de sistema. Então, essa mudança de sistema, quem não fez, né, o proprietário rural que não fez essa mudança, tem que fazer, né? Então, foram muitos problemas. Então, começa aqui. Primeiro, a migração, primeiro passo era o primeiro acesso.
Aí o cara ligava, esqueci o meu e-mail. Não, você tem que cadastrar um e-mail novo, pode cadastrar um e-mail novo. Não, mas a data de aniversário a data de nascimento, né? Está errada. Não, você põe um dia a mais, aí dava certo. Aí o nome da mãe, não tinha informado. Não, mas o nome da minha mãe, nossa. Quando foi feito, né, Domingos? Lá atrás, a maioria nem tinha e-mail, né? A maioria nem tinha e-mail, os e-mails iam tudo para a Casa da Agricultura. A gente colocava tudo na Casa da Agricultura, bem lembrado. Então, hoje tem uma série de coisas, está ruim de ver, né? Que ainda tem proprietário rural que não fez isso. Não fez isso. Né? Então, descobriu o nome do carro federal. Nem a gente sabia como descobrir, porque a gente já não tinha mais acesso ao CIGAM. Aí depois tem o SACI, mas o SACI não tem o que a gente quer. Até que virou 1 ano e meio, mandaram uma lista para a gente. Entre o que os cadastros que tinham um número federal, né? E os cadastros, porque o Estado de São Paulo tinha o número dele, né? O Estado de São Paulo. Começava 35, 0 alguma coisa, e enfim. Nome da mãe, criar nome e e-mail. Então, quer dizer, quem não fez... Só lembrando, quem não citou o nome da mãe, nasceu no dia 31/12 de 1899. Aí você estava lá no cadastro, né? 31/12/99. Só que quando você ia entrar para fazer o primeiro acesso, você tinha que usar essa data aqui, 1/1/1900. Aí ele entrava. Então, uma confusão, uma coisa coisa trabalhada, né? Aí eu já falei da empresa contratada, estão os 2 colegas aqui, que deu esse apoio, né? Aí começamos a fazer os mutirões aí para auxiliar nos municípios, sindicatos, enfim, uma série de ações para que pelo menos fosse feito isso, né? Não sei quantas ligações esses meninos fizeram lá no período de 1 ano aí, e mesmo assim tinha gente que falava assim, não tem nada a ver, eu já fiz isso, não quero saber. E então, quer dizer, desde 1934 nós estamos falando de vegetação nativa, né? Reserva legal, e até hoje nós temos um problema sério, né, Fabiano? Então vamos lá. Então essa análise dinamizada que eu falei, né, com a implantação do programa AgroLegal, muitos desses cadastros eles estão nessa fase, revisada, aguardando aceite proprietário. Aí o que o sistema faz? Tem a declaração, vamos supor, do perímetro do imóvel, tem a declaração das nascentes, do corpo hídrico, tem as declarações de vegetação nativa remanescente, né? Aí quando o sistema começa a analisar com base nas cartas do IBGE, de 1 para 50 mil, aerofotografias oficiais de 1965, imagem de satélite, vegetação em 1989, mapa de biomas do IBGE de 2004, bela base de dados, né, nós temos. Então, a proposta que sai do sistema para entrar nesse status de revisada aguardando aceite proprietário, começa lá, né? Aí você entra, faz o primeiro acesso e inicia a análise dinamizada para saber se está certo ou não está certo. Então, já vem um monte de informações, né? E as questões, por exemplo, olha o que o proprietário declarou e olha o que a base de dados está dizendo. De duas, uma, né? Ou ele quis esconder a hidrografia dele, né, que vai gerar PP, ou isso aqui também não está correto. E muitas das vezes isso aqui não está correto. Muitas das vezes isso não está correto. Enfim, aí aparecem 3 opções, né? Dar um aceite total, um aceite parcial e uma negação. A maioria está onde? Está negando. A maioria está negando, porque o que o proprietário declarou é muito diferente da nossa base de dados.
Então começa pelas datas, né? 65, 89, 2004. Essa é a nossa base de referência oficial. Eu não estou querendo aqui dizer que está certo ou que está errado. Estou dizendo que isso é o que acontece. Muito bem. Então aí a gente entra no assunto da adequação ambiental da propriedade rural. Essa adequação, se a propriedade rural tiver tudo certinho, e a maioria para estar tudo certinho, é porque não tem nascente, é porque não tem corpo hídrico, é porque não tem uma série de coisas, não gera APP, né? Vegetação nativa. E aqui na região a gente tem uma particularidade com o estado. A quantidade de sobreposições, nossa, é absurda em relação. Você pega o oeste paulista, é tudo retangular, as propriedades, nossas divisas mato dentro de brejo, até cara que usou CIGEF, nós temos condições de que na hora de fazer a análise precisa apontar, porque o CIGEF, apesar de estar perfeito ali e tal, a divisa dentro de um brejo, a gente não sabe bem onde são as reais, então aí notifica os dois e começa a discussão. Só para contextualizar, o CIGEF que ele comentou é o georreferenciamento, né, oficial no INCRA, né? Então gera um número grande lá, quem já fez o georreferenciamento, e isso é uma garantia de que pelo menos as divisas dele estão corretas, né? É isso mesmo, doutor? Então beleza, estamos falando bobagem não, qualquer coisa, chuta a canela aí. Então, para ter a adequação ambiental da propriedade, primeiro passa a ter a inscrição no CAR e atualizar no SICAR. Então é isso aí. Então vem as etapas, quando você entra no SICAR SP, que é o novo sistema, cadastrante, imóvel, domínio, representante legal, proprietário, documentação, informar com o maior nível de detalhes possível. Então, eu sou casado, eu coloco eu como proprietário, minha esposa como coproprietária também. Documentação, se é posse, se tem um documento lá, ou se é matrícula, entra no sistema com toda essa documentação aqui. Isso vai facilitar muito a aprovação desse cadastro futuramente, né? E aí, vamos para a etapa do GEL, que são 5 passos. E aí que começa a coisa a pegar. É no GEL que a coisa pega. É isso mesmo, Fabiano? Fabiano até subiu. Subiu. Vai cair na prova. Ó, cadê? Tá doido? Então, a questão da área do imóvel. Então, quem tem o georreferenciamento sai na frente. Muitas vezes a pessoa tem o georreferenciamento e não usa o shape lá do georreferenciamento, ainda tenta fazer na mão. Aí, na base de dados que a gente tem, aparece lá, georreferenciado, mas você vai ver, nossa, mas está diferente. Então, quer dizer, para a gente que está analisando, vai cair na prova, que você vai perder. Então, nem sempre o georreferenciamento, ter o georreferenciamento é garantia, né, de que o limite do imóvel está correto. Muito bem, então vamos lá. Márcio falou de sobreposições, né, que a garantia que a gente teria seria o CIGEF aí. E uma coisa que tem... Fabiano, sabe? Às vezes você pega aquelas matrículas de 1800, eu vou pequeno. Isso. Beleza. Georreferenciamento na matrícula. Beleza. Não, tranquilo. Maravilha, obrigado. É isso mesmo. Então, muitos proprietários rurais, eles confundem o CAR como uma questão fundiária. Não, fulano invadiu minha área. Isso aqui é meu. Esse pé de jatubá aqui é meu, porque está lá do lado de lá, eu sei. Como é que é, Márcio? De lá da... Pede para eu cancelar, está dentro do meu pedaço aqui. Fala para esse cara tirar aí, porque isso aí, olha,
situação que a gente enfrenta. Então, vamos lá. Áreas contíguas de mesma titularidade, isso é uma outra coisa. Ah, eu tenho 2 propriedades, é uma do lado da outra, mas são 2 matrículas, eu fiz 2 carros, tá certo? Não, tá errado. É um cadastro só. O cadastro ambiental rural é da área rural, independente do número de matrículas que ela tenha. Sávio olhou. O Sávio olhou para cá. Né? Então, quer dizer, você tem várias matrículas e a área contínua é um carro só, tá certo? O georreferenciamento a gente já falou. E a área do imóvel é 22 de 7 de 2008. Muita gente não se toca para esse detalhe. Né? Ah, não, mas eu vendi. Quando você vendeu? Ah, eu vendi em 2010. Opa! Então, ó, como é que era a propriedade de 2008? Muito consultor também não sabia disso. Sabia, Fabiano? De novo? Né? Muita gente não sabia disso. Muito consultor não sabia disso. Então, quer dizer, complicado. Assuntos incomplicados. Bom, cobertura do solo. São áreas no interior do imóvel que pode ser, vamos falar já direto, em área consolidada e remanescente de vegetação nativa. Né? Área consolidada, tudo que hoje, no novo sistema, né? Antigamente as áreas consolidadas eram computadas só nas APPs, não é isso? Beleza. Não estão me deixando mentir sozinho. Só nas APPs, área consolidada. Hoje não, hoje tudo que não é vegetação nativa e que não é APP é área consolidada, no novo sistema, certo? Só não é consolidado vegetação nativa. Só Você não. pode pôr APP em vegetação nativa. Depois na análise pode dar um problema. Mas essa é a diferença. No estado, no CIGAM, todo produtor que nos procura, a gente deixa claro, vocês vão ter que fazer realmente a migração, porque senão o sistema entende de que não é consolidado, não é remanescente, como uma área antropizada, ou seja, foi desmatado depois de 2008. Precisa corrigir. Boa lembrança também. Então, área consolidada, antrópica, até 22 de setembro de 2008. Então, edificações, benfeitorias, atividades agro-pastoris. E quem, por exemplo, tinha uma área que plantava milho e agora ele resolveu mudar de atividade, foi para? Não pode. Turismo rural. Turismo rural. Não pode. Não pode alterar a atividade dentro daquela área antropizada. Então, é mais ou menos isso aqui. Hoje, esse cadastro aqui, não tem nada nele, todo ele é área consolidada. Né? Não tem vegetação nativa, não tem nascente, não tem nada, tem muito disso aqui na nossa região também. Né? Tem o contrário, também tem bastante. Né? Então, vamos lá. Remanescente de vegetação nativa, área com vegetação nativa primária ou em regeneração, que não esteja em regime de pousio, regime de pousio definido nesse artigo 3º da Lei de 12.651, que é o novo Código Florestal. Então, remanescente de vegetação nativa, vai lá, o resto não é. O resto é eucalipto, não sei o que, tem gente que coloca, né? Joga uns eucaliptozinhos lá e fala, opa, estou bem na fita. Nem sempre, né? Muito bem. Isso aqui, Márcio. Botei essa em sua homenagem. Área de brejo, né? Essa é a boa. Ela tá boa. Isso é vegetação nativa? É? Doutor, vegetação nativa? Tá boa? Posso cortar? Posso? O doutor está falando que não posso. Se tiver na PP, não. E geralmente a PP é grande. Ah, desculpa. Não, tá boa. Eu posso cortar? Não? Ah, beleza, obrigado. Ufa. Salvo. Né? Não. Tá numa app, qualquer coisa, qualquer atividade que você for fazer em app requer licenciamento ambiental. Você pode ter ou não. É isso? Muito bem. Servidão administrativa, isso é muito importante, que às vezes as pessoas esquecem de colocar. Às vezes tem um linhão passando lá, que foi desapropriado, o pessoal não coloca. Às vezes tem uma estrada que liga
a estrada principal é uma propriedade vizinha que só tem esse acesso, é importante colocar as questões da servidão administrativa. Por quê? Por causa disso aqui, ó, fundamental para que se obtenha o cálculo da área líquida do imóvel rural. Essas áreas são descontadas da área total do imóvel. Então, você tem um imóvel de 10 hectares, se tiver 1 hectare entre linhão, gasoduto, estrada, né, sua área útil do imóvel diminui. Isso é vantagem. Né? Por quê? Porque se você tiver no limite de módulo fiscal de 1 para 2, ou de 2 para 3, ou de 3 para 4, você, né, pode se enquadrar no estágio antes. E aí você tem mais benefícios em relação às questões aí de áreas de restauração obrigatória. Já falei? Beleza. APP ou uso restrito. Então, isso está lá no código 12.651. Né? Então, APP continua sendo APP. Né? APP é sempre APP. E outra que a gente encontra aqui bastante na nossa região é a declividade de 25 a 45 graus, que é a uso restrito, áreas de uso restrito. Perfeito? Muitas vezes não é declarado, né? E isso é importante que seja declarado. Agora sim, Fabiano, aí. Saiu de novo. Então presta atenção aqui, ó. E foi isso que você pediu para fazer. Agora vem as concessões, né? Dentro da lei tem as concessões lá. Concessões para APP. Artigo 61, né? Nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvopastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22/7/2008, sem que haja alteração desses usos a partir de 2008, certo? Muito bem. Então, do primeiro ao quinto parágrafo, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais. Aí entra o tal da recuperação daquela escadinha. Né? Eu até coloquei aqui os municípios da regional de Guaratinguetá, propriedades até um módulo fiscal. Roseira tem 22, então quem é de Roseira tem 22 hectares, né, está enquadrada em um módulo fiscal. Quem é em Areias, Silveiras e Lagoinha, 35, opa, melhorou, né? Quem é em Cunha, 40. Então, um módulo fiscal, 40 hectares. E o resto, 24 hectares, que é a grande maioria, né, da nossa região aqui. Se bem que Cunha tem muito mais UPA do que qualquer outra cidade daí, né? Então, vamos lá. Parágrafo 2º, de 1 até 2 módulos, maior que 1 até 2 módulos, maior que 2 até 4 módulos, maior que 4 módulos fiscais. Então, entra a questão da restauração obrigatória na APP. Para propriedades de um módulo fiscal, a restauração vai ter que ser de 5 metros. Vai ter que restaurar, é isso mesmo? Vai ter que restaurar. APP sim, certo? De 1 a 2, 8 metros, de 2 a 4, 15 metros, e maior do que 4, 30 metros, se o corpo hídrico for até 10 metros. Se for um Paraíba largo, já vai para 50 metros. Certo? Então, a maioria dos casos caem nessas. Então, essas concessões é para que viabilizasse o processo. Isso foi uma discussão de sei lá quantos anos, desde que eu era quase criança, lá em Barbacena, a gente ouve falar nesse novo Código Florestal, né? E essa discussão na Câmara e tudo mais, muitos órgãos não concordam com essas concessões, e os agricultores concordam, né? Porque são beneficiados, enfim, é uma questão que a gente não vai entrar nesse caso. E a lei é isso aí. Né? E no
Parágrafo 5º, áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente no entorno de nascentes, né, sendo obrigatória a recomposição de raio mínimo de 15 metros. Então, a APP continua sendo 50. Quem desmatou até 22/7/2008 e tem uma área menor do que 50 ou menor do que 15, tem que restaurar até 15 metros. Isso? Perfeito. Então é isso aí. Raio mínimo de 15 metros. Reserva legal. Uma outra coisa que pega também a questão aí do cadastro. É importante reforçar isso que você falou. A faixa de APP continua existindo. Continua existindo. A faixa de recomposição é uma outra coisa. Então, assim, a APP que você falou, 50 metros, a legislação continua falando que é 50 metros no raio da nascente. Isso, não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Só que a faixa de recomposição, para ter um benefício, ficou menor. Se você tiver um pasto numa propriedade que você tem que restaurar 15 metros, se você tiver um pasto de 15 metros para o restante da propriedade, você não pode mudar de pasto para turismo rural, por exemplo. Posso construir, mas usar como pasto. Não pode construir? Não, não pode construir, mas pasto poderia. Não, pasto sim, você pode reformar o pasto, tal, mantendo-se a atividade que estava sendo desenvolvida em 22/7/2008. Certo? Desde que o produtor declare como uso consolidado. Isso. Muito bem lembrado também. Ele tem que estar declarado como uso consolidado. Né? E agora tem que declarar, né? Senão... Fala, Fabiano. Certo? Então, reserva legal continua sendo 20% da área total do imóvel. Né? Você tem vários tipos de reserva legal, não vamos entrar no caso aqui. Né? Muitas propriedades, por decisão judicial, tiveram que registrar nas matrículas algumas áreas que não foram aprovadas pelos órgãos ambientais, no caso nós aqui pela CFB, né? E hoje ainda, mas decisão judicial não se discute, cumpra-se, vai lá e marcou, está marcado, enfim, é isso aí. E reserva legal de compensação. Eu não tenho mais reserva nenhuma legal. Minha propriedade é menor do que um módulo fiscal, menor do que 4 módulos fiscais. Eu posso compensar se tiver uma decisão judicial em outro imóvel que seja no mesmo bioma. Né? Então, concessões para reserva legal, vem o artigo 67, que é a área de imóveis até 4 módulos fiscais. Sempre, isso aqui. Isso dá uma confusão, rapaz. Você pega imóvel, você começa a analisar a matrícula, o cara te entrega a matrícula atual, aí você tem que pedir a matrícula que gerou aquela matrícula, a matrícula que gerou aquela outra matrícula, até você voltar lá em 2008. É por isso que a coisa não é fácil, viu, Fabiano? Às vezes, resolve o meu problema aí. Não dá para resolver o problema, né? Tem que analisar muito, né? Senão o problema passa para a gente, né? E não para o proprietário. Enfim, então, quem tem percentuais inferiores ao previsto no artigo 12, a reserva legal será constituída da área ocupada com vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008. Ué, ficou bom, hein? Ficou bom, né, doutor? Ficou bom. Então, a situação da reserva legal em 22/7/2008. Imóvel com área de 4 módulos. A reserva legal é a área constituída com vegetação nesta data. Caso não tenha um auto de infração ambiental ou não tenha decisão judicial, se eu não tinha nada, quanto que eu tenho que restaurar? Nada. São as concessões. Né? Aí o que a gente vai fazer para que isso melhore essa situação é uma outra questão, né? Que a gente ouviu bastante aí na questão de restauração ecológica e tudo mais, para nos propor, né? Como instituição de extensão rural. Mas é nada, né? Mas tem que optar também lá no sistema. Se não optar, também não vai dar certo. Então, tem que aderir ao PRA. Eu escrevi errado ali. Então, com adesão ao PRA ou sem adesão ao PRA também. Né? Muito bem.
Olha para vocês verem a questão, isso aqui, o proprietário demarcou vegetação nativa remanescente, aqui o sistema em 65 e aqui o sistema atual agora, de 89. Olha a diferença de base, como é que você trabalha com um negócio desse? Aí, se for um cadastro que esteja judicializado, o juiz vai mandar, vai lá e mede essa reserva legal se está de acordo. Olha, estou atrapalhado? Já começou com sobreposição. Já dá para ver que tem sobreposição ali, ou 2 cadastros, um em cima do outro. Isso, sem contar a sobreposição. Não achei uma outra, porque também não queria pegar imóvel da região aqui, né? Isso é de outra região. Enfim, então lá, a aplicação do artigo 67, isso é importante, hein, Fabiano? A gente tem que orientar os proprietários rurais nesse negócio aqui, né? Até 4 módulos fiscais, verificação da área do imóvel. Deu, é maior que 4 módulos fiscais? Não, o sim nós vamos ver depois. Então, verifica se aplica o artigo 67 da lei. Para que isso aconteça, cadastro ambiental rural hoje não tem mais prazo, né? Ele é prazo indeterminado para você fazer, só que tem prazo até 31 de dezembro de 2023 para aderir ao PRA. Isso está mantido por enquanto. Eu acho que deve mudar, porque está sempre prorrogando. Mas a gente não pode contar com isso. Então corre atrás dos seus clientes lá, ó, entendeu? E fala, porque até 31 tem que aderir ao PRA. E hoje você consegue no sistema novo fazer essa adesão. Perfeito? Você está muito calado. No final é que vai ter a bucha. Então, a aplicação do artigo 67 para imóveis até 4 módulos fiscais. Para imóveis maiores de 4 módulos fiscais é um pouquinho mais complicado, mas também tem umas vantagens, né? Imóveis que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos na legislação em vigor à época. Então nós vamos ter que voltar lá em 65, em 89, 2004, enfim, né? São dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais dessa lei atual. É concessão, mais uma vez. Só que aqui ela complica um pouquinho. Então, o imóvel é maior do que 4 módulos fiscais. A gente não costuma ler, né, as coisas, né, as bases legais. Mas isso aqui é muito interessante. Essa resolução da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 55 de 2020. Exatamente, ela dispõe sobre essas concessões aqui e a aplicação do artigo 67 e o artigo 68. Né? Eu tive que estudar isso de novo, então eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, não te agradeci até agora, apesar do mico, né, de falar sobre esse assunto extremamente espinhoso, mas é super importante. Então vamos lá. Aí, olha as bases, né? Carta do IBGE de 1 para 50 mil, de 1965. Vegetação em 1989 e mapa de biomas do IBGE 2004. Olha onde a gente está. E sinuca de bico. E nessa resolução você encontra esse quadrinho. Viu? Você procura lá. Ao invés de ficar ligando para o Marcos Aurélio perturbando dele, você procura lá que você vai entender direitinho como é que funciona isso aqui. Ó. São 4 quadrinhos, né? Te livrei. São 4 quadrinhos, né? Não vai dar para ver. Mas quando você tem Ixi, caramba, o negócio deu um disparo aqui. Então, quando você tiver em 1989, se a vegetação nativa em 1989 for maior ou igual a 20% da área total do imóvel, e se em 2008 a vegetação nativa for menor que 20% da área total, então lá era maior ou igual a 20, aqui é menor ou igual a 20, né? O que aconteceu? Desmatou. Daqui para cá, desmatou. Né? O bioma, aqui tanto faz, sendo Cerrado ou Mata Atlântica.
né? A reserva legal, não dispensada. Você tem que complementar até 20% total. Por quê? Porque você desmatou daqui para cá. Então você não estava respeitando. Então você tem essa situação. Uma área de 100 hectares, vamos. A reserva legal de 20 hectares. Nesse caso aqui, eu tinha 20, lá em 89. Aqui eu tinha 15, eu tenho que completar 5. Ficou bacaninha isso aqui? Você pode ficar com isso aí, esse material é seu. Tá? Pode disponibilizar, inclusive. Vamos para o outro caso. 1965. Aí já muda. Agora é vegetação florestal nativa. Né? Florestal nativa. Cadê o pessoal do IPA aqui? Né? Vegetação florestal nativa. Isso dá um nó na cabeça de advogado, dá um nó na cabeça de agrônomo, dá um nó na cabeça de todo mundo, né, sabe? Então, vamos lá. Então, se você tinha, em 89, vegetação nativa menor que 20 e igual a vegetação florestal nativa, e 2008 você manteve vegetação nativa maior ou igual à vegetação florestal nativa, você está na Mata Atlântica, você está dispensado, não tem que fazer nada. Vamos colocar, e aqui eu esqueci de dizer que aqui você pode computar a PP, a não ser que tenha uma decisão judicial dizendo que não pode, e tem vários casos dizendo que não pode, né? Então vamos aqui, eu tinha 10 hectares, de vegetação nativa com a base lá de 65, em 89 eu tenho os 10, né? Porque menor ou igual, eu tenho 10, eu botei igual, então aqui está igual, né? Estou dispensado, não tenho nenhuma coisa para completar, certo? Vamos aqui para um outro caso, 1965, é complicado, eu estou falando, mas depois tem que estudar isso caso a caso, né? Você tem em 65, vegetação florestal nativa, menor que 20, da área total, eu botei 10, só para a gente fazer um exercício. Em 65, em 89, eu tenho 8. Então, vegetação nativa de 89 é menor do que a vegetação florestal nativa de 65. O que eu fiz? Desmatei. Presta atenção. Lá eu desmatei, aqui eu desmatei também. Aqui a diferença entre elas... aí eu desmatei mais ainda. Eu sou tinhoso. Então, eu estava com 8, eu fui para 0. Botei 0. E a vegetação florestal nativa, lá em 65, era de 10. Aqui, certo? O que acontece? Completar até o limite da vegetação florestal nativa, 10 hectares eu tenho que restaurar. Certo? E aqui também eu posso usar as APPs, desde que não tenha decisão de contrário. Beleza? Então vamos para outro caso. Em 1965, eu tenho 25 hectares. Então eu estou a mais aqui, né? Oi? Eu estou aqui, ó, vegetação. Em 89, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu desmatei 10 hectares. Né? Então, eu tinha 10, eu tinha 25 e baixei para 10. Olha o que vai acontecer aqui. Para chegar no 20%, eu tenho que restaurar 10% e declarar essa área como proposta de reserva legal, né? Se eu não tiver vegetação nativa remanescente. 5 minutos. Aí eu posso computar também as áreas em APPs. Se desmatou após 22/7/2008, o que acontece? O que acontece? Cana, né? Não é admissível mais, né? Que isso aconteça, mas acontece, né? Isso acontece. Eu tinha falado para a gente, vamos passar por cima disso aqui, é onde a gente encontra a base dessas
dessa base oficial de dados, é nesse site aqui, né? É só colocar Geocar lá que aparece. É feito pela CAT, o pessoal que trabalha conosco lá em Campinas, e desenvolveram isso aqui. Então você pode baixar essas bases para fazer comparação, para ver o que realmente tem na propriedade hoje, né? Então, isso aqui a gente já passou, né? Só coloquei aqui porque na resolução lá, 55, tem essa escadinha aqui. Aqui nós fomos para o não, né? Então, ó, não. Tudo que a gente falou até agora está aqui. Então, tem que ter calma, ler bastante, né? E benefícios dessa lei. Então, vamos lá. É a restauração naquela porcentagem das escadinhas. Temos a questão da instituições financeiras só podem fazer crédito perante a inscrição do CAR. Eles ainda não estão exigindo o CAR aprovado, porque eu, pelo menos, até agora não teve uma análise que tem CAR aprovado aqui na Regional de Guaratinguetá. Não tem, né? Por essas questões todas. Começa com sobreposições, aí começa com a hidrografia que não está bem declarada, enfim, uma série de coisas, né? Exclui o prazo de inscrição no CAR e adesão ao PRA. Quem falou adesão ao PRA, mas essa adesão ao PRA ela está até 31/12/2023, agora. Então o CAR tem que estar escrito para você aderir ao PRA. Quais as vantagens de ter o CAR? Benefícios da lei 1265. São aqueles benefícios que a gente já falou, tanto para RL quanto para APPs. Acesso ao crédito rural, acesso às políticas públicas, PSA e crédito carbono, foi falado aqui hoje, exigido na compra e venda de imóveis, né? E parece que já está sendo exigido para o ITR, parece. Só o número do carro. Então, para você ver que a coisa está apertando em cima dessa questão. Então, nós temos aqui um modelo de um recibo de um cara inscrito, não significa que esteja aprovado. Agora, não acaba aqui, mais meia hora que o Fabiano vai me dar para falar sobre essas questões. Imóveis sem passivos ambientais, situação analisada em conformidade com a Lei 12.651. Fichinha, né? Isso tá tranquilo. Aí, cara aprovado, aprova o carro. Não vai ter porque não vai ter o que restaurar, certo? Imóveis com passivos ambientais. Tem imóveis que estão com passivo ambiental, CAR validado. O que eles entram? Analisado, aguardando regularização ambiental. Ou seja, ele está analisado, está aprovado aquele cadastro, porque deu tudo certinho, só que ele ainda tem o compromisso de fazer a regularização ambiental através do PRA, né? Programa de Regularização Ambiental. Muito bem. Então, essas são as questões aqui. Um imóvel que tem um monte de pendência. A área consolidada ele ainda não ajustou, preservação permanente está aqui, certo? Que está em vermelhinho, está difícil de enxergar. Mas é esse caso desse imóvel de baixo. Programa de regularização ambiental. Imóveis até 4 módulos fiscal, adesão com o CAR inscrito até 31/12/2025. Então, eu encontrei isso agora na internet, mas para aderir ao PRA, imóveis menor de 4 módulos fiscal. Acima de 4 módulos fiscais é o que eu falei agora, 2023. Perfeito? Oi? 31/12. 31/12. Muito bem. Aí, nós estamos aqui com um problema ainda, que o MRA, em muitos casos, não estão disponíveis para os imóveis. Tem encontrado algum que está disponível já, o MRA? Nenhum, né? Então, nenhum. São imóveis, principalmente judicializados, ainda estão com muita pendência para serem sanadas.
Então, quem está mexendo, quem é consultor, muitas das vezes, às vezes, liga lá para perguntar para o Domingos, né? Ô Domingos, tal, não sei o quê. A gente está pedindo que sejam encaminhadas através... Não ligue mais, né? Não, pode ligar. Ô, como é que você está, Domingos? Ô, vamos comer um churrasco aí e tal, não sei o quê, beleza. Tomar um. Usar esse Falicar, porque isso é uma ferramenta importante para os proprietários, para os consultores, para nós, né? E mostrar que 90% das reclamações do Falicar é do sistema que não está funcionando. Você faz uma alteração, o carro foge, vai para o limbo, como a gente costuma falar, né? E a gente, então o governo está vendo isso lá, os nossos colegas lá no suporte está vendo, ó, realmente está. Mas muitas das vezes resolve-se com tranquilidade, certo? Então o Falicar está nessa aba aqui, dúvidas, Falicar, né? Quem não fez o primeiro acesso vai fazer e por aí vai. Então, só para deixar claro, gente, o órgão responsável pelo CAR é a Secretaria de Agricultura do Estado através da CAT. Somos nós. Né? Responsável pela gestão do SICAR, pelas análises e pela implantação do Programa de Regularização Ambiental do PRA. Eu acho que aqui vai ser nossa ação efetiva junto às propriedades rurais. Né? Aqui é que a gente vai poder mostrar a força que tem a CAT em extensão rural. Aqui a gente vai poder auxiliar bastante as propriedades rurais, certo? Então, a gente agradece. Ô, Fabiano, você gostou do logo? Todos os slides tinham logo de vocês, viu? Então, a gente agradece a oportunidade de conversar com vocês e estamos à disposição através do Falicar.